queria primeiramente cumprimentar todos os participantes e a comissão especial aí, a Priscila, a Marcela, o Bruno e Vossa Senhoria, em nome do nosso presidente Sica, que realmente criou, desenvolveu essa comissão especial do agro, tão importante com essa parceria junto à Federação da Agricultura, Senar, Sebrae, todos juntos em prol ao desenvolvimento sustentável e da segurança jurídica do nosso Estado e do nosso país. Agradecer a cada um dos senhores que estão participando. É fundamental a gente ter essa discussão. Como os senhores sabem, os bancos têm um score, que é chamado score junto aos clientes. Quando você vai tomar um crédito junto com eles, se você tem uma conta de luz, uma conta de multa de carro, por exemplo, você não pagou, o crédito que eles dão para você ou não dão vem em cima do seu histórico de pagamento. Então, existe muitas coisas aí para que a gente possa aperfeiçoar o processo como um todo e, sem dúvida nenhuma, a importância dos senhores são fundamentais para que nós possamos, numa renegociação ou num acordo judicial junto aos procedimentos que estão hoje em recuperação judicial, elas são fundamentais para que nós possamos ter esse entendimento mais claro, mais objetivo e contribuindo aí para que a gente possa resolver os problemas sazonais que ocorrem na economia em nosso país, como todos os senhores sabem, a dificuldade de ter uma economia plena, principalmente por uma falta de arcabouço fiscal que foi encaminhado, mas não foi executado, uma grande dívida nacional, onde que nós hoje comprometemos 78% do produto interno bruto, né, referente a tudo que nós produzimos em dívida. Então, por isso que não consegue abaixar os juros, somos o país segundo país do mundo, com maior juros do mundo, né? Então, quer dizer, é algo assim extraordinário de ver a falta do comprometimento de uma política monetária e fiscal no nosso país, e temos aí a reforma tributária adentrando de uma forma que nós estamos fazendo em Brasília um observatório para a regulamentação da forma que está sendo feita, ninguém está sabendo como que está sendo regido lá em cima, então nós estamos fazendo um observatório para acompanhar toda a regulamentação. Então, quero cumprimentar todos vocês, não quero interferir em nada, não, quero cumprimentar, dizer da importância de cada um dos senhores que estão aí, tanto do nosso sindicato, dos nossos advogados, da OAB, de todo mundo, com essa preocupação do aperfeiçoamento contínuo do processo como um todo. Uma ótima reunião para vocês, discutem, tirem as dúvidas, é muito importante para o crescimento das nossas instituições e defesa à nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Presidente, muito obrigado aí pela abertura inicial do nosso evento. De início, já queria destacar e agradecer ao senhor pelo apoio aqui à nossa comissão. A FAESP foi uma das idealizadoras, junto com o nosso presidente Leonardo Sica, da construção dessa comissão do agronegócio. Né? Acho que o nosso presidente encampou esse pedido ao nosso presidente da OAB e tivemos aí a construção dessa comissão que trata dos assuntos importantes para o nosso setor. Então, é uma conquista muito grande aqui para o Estado de São Paulo, presidente. Pode colocar, Newton, por favor, a apresentação? Bom, então a ideia hoje contamos aí com a colaboração da nossa coordenadora da Comissão do Agronegócio, doutora Priscila, doutor Bruno, doutora Marcela, trazendo uma temática aí que atualmente está bem em evidência aí no cenário jurídico, né? Essa questão do crédito do agro, os cenários, os desafios, as perspectivas. Acho que a gente acompanhou aí na última semana muita regulamentação recente sobre o tema, né? Acompanhamos também algumas notícias referentes a recuperações judiciais aí de grandes empresas do setor. Então, acho que o momento é oportuno para a gente tratar do tema. A gente tem uma divisão aí de temática bem ampla para a gente poder abordar essa temática sobre a perspectiva do credor, né? A gente apresenta aqui também o Dr. Cláudio, do Departamento Econômico, também acompanha aqui com a gente a nossa reunião. Uma dica aí de acompanhamento, tem um material bem interessante sobre o tema que a gente destaca no nosso portal da FAESP, ali no painel de dados, tem uma elaboração mensal aí sobre essa questão do crédito do produtor rural. Então, um levantamento importante para quem acompanha o tema e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o cenário aqui em São Paulo.
Aqui a gente apresenta um pouquinho sobre o nosso próximo evento, que também tem tudo a ver com esse evento de hoje, né? A questão da governança tem total relevância com a questão do crédito rural, com o aperfeiçoamento da atividade. Então, doutor José Davi e a doutora Ana, no dia 25 estarão conosco para apresentar um pouquinho sobre essa temática também igualmente relevante. A gente deixa aqui, como eu mencionei no início, né, o nosso agradecimento ao Sistema FAESP e Senar, aos sindicatos rurais, pelo apoio aqui aos trabalhos da nossa comissão, cedendo espaço, cedendo a equipe técnica aqui para a gente realizar o nosso evento. Também FAESP, Senar, na pessoa do nosso presidente, doutor Tirso, idealizadores da nossa comissão. Então, acho que é uma contribuição, como já havia dito, aí, muito importante para o Senar aqui no estado de São Paulo. Fica aqui nosso agradecimento, nossas redes sociais aí para quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho. Aqui um pouquinho sobre a nossa comissão, a gente deixou o portal para quem quiser entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, um link para quem quiser se inscrever na comissão e as nossas redes sociais para vocês acompanharem nosso planejamento, né, e o trabalho que foi feito. Então, eu deixo aqui um agradecimento especial para vocês, aqui com o nosso vice-presidente, Dr. José de Ribeirão, aqui para nos acompanhar, prestigiar o evento, e passo a palavra aqui para a doutora Priscila. Doutora Priscila, muito bem-vinda, obrigado pela presença, a todos os palestrantes, à vontade. Bom, boa tarde a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, Thiago. Como a gente estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui, parece que a gente estava prevendo o que ia acontecer essa semana, né? Aconteceu muita coisa, a gente tem agora a resolução do CNJ, que a gente vai comentar um pouquinho. Ontem a notícia da maior recuperação extrajudicial, a gente está falando ali da Raizen. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo. Estou hoje aqui com o Bruno de Bartolomeu, que é gerente jurídico de uma trading e responsável pelo contencioso civil, principalmente. A Marcela Cavallo, que é coordenadora da área civil, também lá do escritório. E a gente quer trazer uma visão mais prática, mais da visão da jurisprudência, também diante de todas essas alterações recentes, o que a gente imagina que vai acontecer. A gente traz um panorama mais sobre a ótica dos credores, mas que, obviamente, também os devedores precisam se adequar ao que a gente começou falando. O presidente comentou a questão do acesso ao crédito, a necessidade de ter uma governança. Então, ninguém melhor do que o Bruno também, que está do lado de quem concede crédito, para também nos dar algumas dicas de bastidores, como que eles estão avaliando, como que eles estão negociando, né, diante de todo esse cenário desafiador que a gente vive atualmente. Então, para a gente começar, eu preparei um material bem rápido, simples, mas para a gente dar um panorama, uma conjuntura do que está acontecendo, falando do aspecto do crédito, de recuperações judiciais, alguns números relacionados à macroeconomia. Então, é mais, né, essa ideia da gente passar por esse material. Até pensando que alguns que possam estar participando do evento não atuam diretamente na área, então é essa ideia mais didática da gente introduzir o assunto. E depois a gente vai para o que realmente interessa, que é ouvir nossos palestrantes. Mas vamos lá. Falando de crédito no agro, acho que para a gente começar, é importante a gente entender alguns marcos legais que mudaram a história do financiamento do agronegócio. Se a gente dá conta, né, da criação da lei da CPR, que aconteceu em 1994, antes disso, basicamente o que a gente tinha era crédito rural, crédito subsidiado, que com o passar do tempo, a maioria aqui, né, somos jovens, não pegamos essa etapa, mas meados de década de 70, teve todo aquele movimento de desbravamento do cerrado, muito investimento em tecnologia, e o governo que realmente investiu. E chegou um momento que não se dava mais conta de toda a demanda que a gente tinha para o setor. Surgiu a ideia de trazer os agentes privados para fomentar e também financiar através da lei da CPR. Então, no primeiro momento, as próprias empresas da cadeia produtiva que passaram a financiar, tendo como principal ativo a produção agropecuária. A CPR nesse sentido de trazer uma troca nas operações, né? Em troca ao pagamento do meu financiamento, eu te dou a minha produção. Essa era a ideia na origem. Com o passar do tempo, também quis se trazer o financiamento privado para instituições financeiras, então se criou e se aprimorou o instrumento da CPR com a CPR financeira, e cada vez mais foi se buscando outras formas de trazer outros agentes para esse mercado.
até que surgiu, ainda se chama de nova lei dos títulos do agronegócio, já tem mais de 20 anos essa lei. Para quem já viu, é aquela sopa de letrinhas, né? Ela traz o CRA, o CDCA, CDAWA, LCA, prevendo a possibilidade de que o mercado de capitais, ou seja, né, a gente fala muito da Faria Lima, né, os investidores da Faria Lima, venham para o mercado agro, que já estavam habituados muito mais no imobiliário, e passem também a fomentar o setor. Essa foi a intenção. E, por óbvio, né, quando a gente fala de agro, o agro é um setor de risco. Né? Tem uma série de riscos embutidos, inclusive riscos climáticos, risco para um investidor que está habituado no mercado imobiliário, onde ele vê o ativo ali, né? Ele vê o prédio, pode ter uma evasão imobiliária, mas ele sabe que o que ele está investindo já existe. Aí você vai convencer essa pessoa, olha, você vai passar a investir, um cara que vai produzir, aquela produção não existe, pode ter uma praga, pode ter seca, pode chover demais. Como que você convence esse investidor para ir para esse mercado de alto risco? Você vai ter que mexer no bolso. Então, uma das medidas foi trazer incentivos fiscais para esses investidores. A primeira delas foi logo na sequência da lei, em 2006, fazendo com que o investidor, pessoa física, ele tenha isenção do imposto de renda e do IOF, dependendo ali do título e da operação em que ele participe. Então, começou a se fomentar mais, né, a participação do agente privado, que hoje representa muito nesse cenário, né? E, por fim, a gente tem a nova lei do agro, que trouxe muita mudança, inclusive na lei da CPR, muita mudança com as garantias no dia a dia dos financiamentos, né? Possibilidade da gente trabalhar com imóveis rurais e empresas, que boa parte das empresas são empresas multinacionais, né? Com sede no exterior, então tinha discussão por conta de parecer da Advocacia Geral da União, de proteção, né? Com a intenção de proteção do território nacional, você tem uma série de restrições para aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Né? E existe um parecer vigente que equipara a empresa multinacional a estrangeiro. Então, a gente tinha uma série de restrições para pegar esses ativos como garantia, inclusive de alienação fiduciária ou dação em pagamento, com a lei do agro e também junto com o Marco Legal das Garantias, isso foi sedimentado e se ampliou bastante as possibilidades de se financiar através desses ativos. Né? Então, aqui só para a gente dar um panorama sobre o financiamento, hoje a gente continua o crédito rural, que acaba sendo, por óbvio, a primeira linha de financiamento que o produtor vai buscar, porque é subsidiada, você tem juros mais facilitados, mas ela não dá conta, então você acaba se valendo de uma série de agentes, das tradings, dos fornecedores de insumos, dos bancos, no mercado de capitais, emitindo um CRA, emitindo um FDIC, um FIAGRO, enfim. Então, hoje o leque é muito amplo para você obter financiamento. Hoje, também falando um pouco de cenário. Quem atua no agro, sabe que a gente está nos últimos anos, muito desafiadores. Né? Desde a pandemia, a gente teve ali um divisor de águas, onde na pandemia a gente teve um aumento expressivo do valor das commodities, foi até assustador para quem estava acostumado, né? Vamos dar um exemplo, a soja, a gente tinha ali patamares em torno de R$80, e no momento da entrega essa soja já estava 160, dobrou. Então, se esperava ter muito litígio nesse momento, né? Os produtores desviando o produto, e a gente estava até discutindo antes do evento que foi muito importante o papel do judiciário naquele momento para sedimentar o entendimento de que contratos futuros devem ser cumpridos. Então, se eu travei a minha soja na origem num valor, é aquele valor que vai até o final no cumprimento da obrigação. E por que de tudo isso? Né? Então, por que a gente está vivendo esse reflexo? No momento em que as commodities passaram a atingir patamares mais altos, continuou se acreditando, principalmente do lado do produtor, que ia continuar nessa crescente, o que era algo irreal. Então, com o passar dos anos, isso foi voltando aos patamares mais reais e, em contrapartida, o valor do insumo aumentou. Então, as margens dos produtores espremeram. E isso vai levando uma reação em cadeia. Né? Primeiro, inadimplência, muitas das vezes com
revendas, e a gente viu os primeiros grandes grupos de revenda entrando com pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial. Depois das revendas, começa a se inadimplir com as agroquímicas, chegando nas tradings, bancos, os agentes do mercado de capitais. Então, a gente está num cenário bem desafiador nesse sentido, porque economicamente, quem não estava organizado acabou, de fato, entrando em crise, sem falar das questões climáticas, né? A gente sabe de muitas regiões que sofreram bastante, a gente teve tragédia no Rio Grande do Sul, agora estamos falando Minas Gerais, e infelizmente o que se dá conta é que isso vai ser cada vez mais frequente diante das mudanças climáticas. Então, é muito desafio, mas eu não estou aqui só para falar de coisa ruim, gente. Vamos lá, que eu acho que a ideia é muito mais a gente trazer um otimismo e ver o que a gente pode fazer diante de tudo isso, tá? Mas o cenário que está posto é isso. Hoje a gente tem um aumento expressivo no número de recuperações judiciais, a gente vai falar um pouco disso, refletindo todos esses desafios econômicos que a gente tem vivido nos últimos anos. Alguns números recentes do agro, hoje a gente fala, se dá conta em torno de 86 a 95 bi em renegociação. A última safra, 24, 25, eu não consegui os números mais atuais, 25, 26, que ainda está em processamento. Cada ano esses números aumentam, e aqui foi uma conquista importante também com a alteração da nova lei do agro, que passou a exigir o registro das CPRs nas entidades autorizadas pelo Banco Central. Então, hoje a gente tem essa visibilidade. Antigamente a gente não tinha por mais que se registrasse, tinha alguns títulos que a gente chamava que ficava de gaveta, mas por mais que você registrasse em cartório, muitos deles, você não tinha uma central para buscar essas informações. Hoje a gente tem isso, então a gente consegue dar mais evidência do tamanho que é esse mercado. Também, né, falando do aumento de recuperações judiciais, depois vou mostrar até em gráfico, fica muito claro quanto isso tem aumentado, mas em 2025 teve um aumento muito expressivo. Quando a gente fala de recuperação judicial de produtores rurais, aumentou mais de 50%, o número absoluto foram 853 pedidos, e com relação a pessoas jurídicas, aumentou mais de 84%. Então, um aumento muito expressivo. Daí toda, né, a preocupação e o que motiva a gente estar aqui para discutir esse assunto. Em compensação, tem uma safra projetada de sucesso, e a gente está vendo que está tendo realmente uma safra boa, produtividade boa, o que ajuda também a gente trazer um otimismo para equalizar essas perdas dos últimos anos, tá? Então, falando do crédito rural, que nem é a minha praia, a gente fala mais de crédito privado, mas só para a gente ver que diminuiu comparativamente 2024 com 2025 os desembolsos relacionados ao crédito rural. Então, é um pouco também dessa questão de que o acesso ao crédito está ficando, o cerco está fechando mais, tanto para o crédito rural quanto para o crédito privado. Então, o olhar está mais restritivo, questões de compliance, questões socioambientais, está cada vez mais se fechando o cerco. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse mérito, inclusive ouvindo de quem concede crédito, mas só para a gente ter uma ideia que realmente o que parece é que o cerco está um pouquinho mais difícil, o acesso atualmente. Aí o aumento de recuperação judicial, né, o gráfico deixa muito claro que ano após ano só teve um aumento. Aqui a gente está falando só do setor do agronegócio, claro que tem outros setores que também têm sofrido, mas o nosso foco aqui é falar do agro. Falando de recuperação judicial, muito brevemente, também quis trazer alguns marcos que a gente teve para chegar aonde a gente está hoje. Né? A lei foi criada em 2005, ela criou um regime que era muito mais pensando em sociedades empresárias urbanas. Quando a gente passa para a situação do produtor rural, ele acabou ficando num limbo ali, né? Porque até dentro do Código Civil tem muitas tratativas equiparando ele a empresário, como empresário rural, mas se tinha dúvida, ele está legitimado a ingressar com pedido de recuperação judicial, né? Com que requisitos que ele pode? E aí a gente teve o leading case do caso do Pulpit, que todo mundo que atua no mercado ouviu muito sobre esse caso, teve muita discussão, e ele que trouxe a discussão sobre a necessidade de ter o registro prévio na junta comercial e qual que é o prazo legal para isso, para, de fato, estar legitimado a ingressar com o pedido.
Tudo isso mudou em cima desse leading case, tiveram várias discussões pautadas na jurisprudência. Com a reforma da Lei de Recuperação Judicial, isso passou a ser consolidado, que o produtor rural pode sim ingressar com pedido de recuperação judicial. Para tanto, ele tem que ter a inscrição na junta comercial e comprovar que atua na atividade há pelo menos 2 anos. Tá? E aí a gente teve a novidade essa semana, que é o provimento do CNJ, que ele traz diretrizes para a interpretação da lei. O Bruno até, a gente estava brincando um pouquinho antes do evento, que parece que é só no Brasil que você tem que ter um provimento para ensinar como ler a lei, né? Porque nada mais é do que isso. Olha, está na lei, então aplique a lei. É um pouco disso que se trata o provimento. Mas aqui quis trazer algumas questões do provimento, super recente, né? Ele foi editado agora essa semana, dia 9. Mas o que a gente viu que é mais relevante dentro do provimento? Primeiro, ele traz bem claro a questão dos requisitos para o ingresso do produtor rural com o pedido de recuperação judicial. Então, ele, de fato, como eu falei, né, tem que estar inscrito na junta, tem que comprovar a atividade por pelo menos 2 anos, e ele fala quais documentos que são hábeis para comprovar essa atividade. E não são alternativos, eles são... tem que apresentar todos eles. Então, você tem que apresentar o livro caixa, tem que apresentar a declaração de imposto de renda pessoa física e tem que apresentar o balanço patrimonial. Necessariamente. Então, é somado isso, tá? Para além disso, o que é importante? Esse ponto, para mim, é dos mais relevantes da alteração aqui do provimento, quando a gente fala de constatação prévia. Já tem essa previsão, ela veio com a reforma da Lei de Recuperação Judicial e muito já consolidando o que a jurisprudência já vinha fazendo, mas agora, com o provimento, ele deixa mais claro que não é uma análise pro forma que o perito deve fazer de, eu tenho ali um checklist de documentos que o produtor tem que apresentar, ele apresentou? Ótimo, então processa-se a recuperação judicial. Não, aqui o provimento ele fala que, inclusive, o perito ele deve fazer visitas in loco, ele entender se realmente esse produtor ele desenvolve atividade, entra no mérito até, ele desenvolve em área própria, que o arrendatário ele não vai ter direito a pedir uma recuperação judicial, porque ele não está no risco da atividade produtiva, se entende que é quem é proprietário. Né? Além disso, tem uma série de questões que ele vai olhar a parte documental, mas ele vai olhar muito no mérito para ver, faz sentido esse pedido de recuperação judicial? Realmente o cara está na atividade e ele está passando por dificuldade financeira que legitime ele a ingressar com o pedido? Eu acho que isso aqui é fundamental, tanto do lado do credor quanto do lado do tomador, porque você elimina recuperações judiciais que muitas das vezes estão ali, né, de forma ou oportunista, ou... e a recuperação judicial, a gente vai falar melhor sobre isso, mas ela tem um conjunto ali de problemáticas, inclusive para o próprio produtor que entra com o pedido, porque ele fica com acesso muito mais dificultado a crédito, a se reerguer, né? Então a gente passa a dar uma, não gosto muito de usar essa palavra, mas dar uma moralizada na coisa. Você vai entrar? Então tá bom, tá tudo realmente, faz sentido esse processamento? Então o provimento, a meu ver, ele fez muito sentido em trazer com um nível maior de detalhe o que o perito deve ou não fazer. Depois, esse ponto também é bem relevante, o provimento ele traz o conceito de bem de capital. Por que esse conceito é relevante? Porque a gente tem aqui muitas discussões e muita discrepância na jurisprudência, em especial em primeira instância, com relação à produção, principalmente a produção agropecuária, se ela é um bem de capital essencial ou não. Porque quando a gente entra na discussão da essencialidade, tem a questão dos efeitos no stay period, e você não consegue executar aquela garantia, ainda que ela seja extraconcursal, e muitas vezes a gente vê os stays, não sei se vocês têm experiências de estar numa recuperação judicial, mas a gente tem stay period ali, ações com mais de 500 dias, né? Então você acaba, embora a lei preveja 180 mais 180, na prática a gente vê que o prazo acaba se estendendo muito mais longamente. E aí veio no provimento para se definir que bem de capital é o bem que
faz parte do processo produtivo. Então, a gente está trazendo alguns exemplos, né? A gente vai falar de fazenda, a gente vai falar de maquinário, o silo ali que ele vai armazenar, e fala expressamente também que a produção, o resultado da atividade não é bem de capital. Logo, commodity, quando eu falo de CPR, que é extraconcursal, eu não posso falar que é bem de capital essencial. Então, para a gente tentar consolidar e uniformizar as decisões que têm vindo em primeira instância. Também com relação à suspensão da constrição do bem, volta, né? A gente falou, o provimento fala, aplique o que está na lei, né? Porque a lei fala, 180 mais 180 o stay, não 500, 600, da forma como está hoje na prática, a gente vê em muitos casos. Traz também a lei o rol do que, o provimento, o rol do que não se aplica à recuperação judicial, também repetindo o que já está na lei de recuperação judicial, né, e em algumas legislações, como na lei da CPR. Então, a CPR, que hoje, por isso também tem aumentado cada vez mais a utilização desse instrumento, porque a CPR, principalmente em operações de barter, ou que você tem um fomento, né, um adiantamento para aquela operação, ela é extraconcursal. Então, trazendo esse conceito de bem de capital junto com a CPR, a gente já elimina algumas dificuldades que hoje a gente tem. Fora isso, tem as outras, credor com garantia fiduciária, ACC, crédito através de ato cooperativo e outras que estão ali previstas na legislação. E também a lei deixa claro, que também já está previsto o provimento também deixa claro que também já está previsto na lei, que é a questão dos coobrigados, que eles não se sujeitam à recuperação judicial. Então, se trazer um avalista, um fiador, você consegue executar fora da recuperação judicial. Então, assim, aqui, antes da gente entrar, para quem quiser, a gente tem um guia prático falando de créditos extraconcursais. A gente entra um pouquinho mais no mérito do que como que a gente executa. Então, para quem quiser baixar, ele traz uma linguagem mais simples. A gente pensa não só em quem atua e quem é do universo jurídico, mas quem é de crédito, quem está no dia a dia comercial, para entender também essas nuances, tá? Então, eu vou passar agora a conversa para o que realmente é relevante. Bruno, diante de tudo que a gente falou aqui, você sente que mudou alguma coisa no dia a dia de vocês, na concessão de crédito? O cerco está realmente mais fechado? Como que vocês estão observando hoje, no dia a dia, no momento da concessão de crédito? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre esse tema, que já há muito tempo é relevante e só vem ganhando cada vez mais relevância e alterações e mudanças legislativas e evolução, né? Queria agradecer na pessoa do Thiago nos receber, Priscila, Marcela pelo convite, a comissão especial do agronegócio. Bom, se o cerco está fechando, eu acho que para aqueles que concedem crédito, na verdade é que a gente tem as empresas, e aqui eu estou falando de quem está dentro de uma trading, mas imagino que seja o mesmo dentro do mercado de crédito, que como você comentou, Priscila, daqueles que prestam crédito e que abrem qualquer linha de crédito relacionada a insumos, a qualquer tipo de fomento da atividade, seja financeiro, seja por qualquer tipo de operação. Eu acho que o mercado tem acompanhado essa evolução e tudo aquilo que a gente está discutindo, e está cada vez mais se desenvolvendo e evoluindo em capacidade de análise e inteligência para análise de crédito, com uma série de ferramentas que existem hoje no mercado para você tentar prever todos os riscos relacionados a essa atividade e probabilidades aqui de ter um eventual inadimplemento e medidas que podem ser utilizadas para você tentar não sofrer ou sofrer menos o impacto de eventual inadimplência. E hoje você sente que o jurídico, a gente enquanto jurídico, muitas vezes nós somos vilanizados, né? Nas empresas ou como prestadores de serviço.
Você sente que hoje o papel do jurídico está mais próximo das áreas de negócio, do crédito, do comercial, inclusive para essas tomadas de decisão? Com certeza. Eu acho que é o segredo, tá? Dentro das empresas é você ter uma área comercial, uma área de crédito, uma área jurídica, se existe, dependendo das empresas, uma área de gestão do acompanhamento de cumprimento desses negócios, que muitas vezes não é o comercial, é uma área de gestão de contratos. Você precisa que esses times estejam bem organizados e alinhados, todos com o mesmo objetivo, que é fazer negócio. A empresa que está aberta a dar crédito, ela quer dar crédito, né? Ela também precisa de mais negócios para sobreviver e para continuar caminhando e precisa todo mundo ter essa visibilidade. Então, a organização, que esses times estejam próximos, é essencial. E essa proximidade ela tem que se traduzir no dia a dia de organização, treinamento. Hoje é muito importante que você tenha um time comercial que entenda tudo isso que você acabou de explicar. Ou ao menos, se não tecnicamente, de forma aprofundada nos detalhes do que é bem de capital ou não, do que é um stay period ou não, mas ele precisa saber da possibilidade do cliente dele ali na ponta entrar em RJ e quais são as consequências. E, eventualmente, quando ele for negociar, o que ele precisa negociar e o que ele precisa saber para poder fazer uma melhor estrutura de operação. O mesmo para o crédito. Você precisa ter uma área de crédito que conheça definitivamente os riscos, os tempos de eventual recuperação, capacidade de recuperação, precisa entender cada vez mais o produtor rural. Então, a gente também tem uma preocupação muito grande de entender ali qual que é a capacidade produtiva desse produtor, qual que é o histórico dele, há quanto tempo ele planta. Por exemplo, você falou, e é muito importante, sobre custo da atividade rural. É algo que tem que entrar na nossa conta, tem que entrar no nosso dia a dia. O custo é elevado, tem produtores hoje com margens muito espremidas e muito pequenas. O risco cresce. Então, a gente precisa, os produtores, por exemplo, que trabalham com arrendamento, tem um custo maior ainda. Essa conta a gente precisa nós fazermos internamente também para não correr risco. Se ela não fechar para ele, o risco também é nosso. Então, a gente precisa estar sempre muito atento a tudo isso. Muito bom. E para você, Marcela, que está no dia a dia do contencioso que as empresas acabam demandando, como que você vê esse estágio inicial na concessão de crédito, a parte de formalização, né, de garantias dos instrumentos, porque depois, se realmente a gente precisar ir para a briga, como que você vê esse estágio inicial? Primeiro, boa tarde a todos. Queria cumprimentar quem nos assiste em casa ou no escritório. Também gostaria de cumprimentar, estou aqui na mesa comigo, agradecer ao Thiago pelo espaço, nosso vice-presidente também da comissão, essa comissão que faz muito pelo setor, ajuda muito, traz sempre debates muito ricos. Eu tenho aprendido muito acompanhando o trabalho da comissão e estou feliz de poder passar um pouquinho do que eu faço para todos vocês. E é um desafio, né? Tem sido um desafio. A gente, acho que quando... eu brinco que as garantias nunca foram tão usadas, né? Porque a gente está num contexto de inadimplência desafiador e, lógico, a gente vê operações muito bacanas no campo das ideias. Então, às vezes, um cliente chega para conversar com a gente muito empolgado com alguma questão. Pô, eu tenho um negócio aqui, estou desenhando dessa forma. E o advogado contencioso, ele é um advogado chato, né? É o advogado que cria o problema. Não cria o problema, é modo de dizer, a gente resolve, né? Minimiza um problema. Mas para quem quer fazer negócio, parece que a gente cria, né? Então, bota um empecilho, dá um toque ali, acerta uma questão aqui. E essa questão das garantias, eu vejo que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque no papel elas são lindas, né? Então você tem lá diversas opções de garantia que você pode adotar ali dentro da sua operação, cada garantia com as suas vantagens. Então você vê lá uma alienação fiduciária, a pessoa vê lá, poxa vida, ela é ótima, eu estou fora de uma recuperação judicial, fica confortável. Só que às vezes o desenho assim, te coloca numa situação diferente. Então, assim, eu percebo que assim, existe uma conscientização maior de quem está fazendo negócio hoje por conta do aprendizado com a crise. Então, as empresas enfrentam mais inadimplência, você aprende com isso. Então, você tem algo que sempre deu certo, você vê que dá errado um dia, numa determinada operação, você vai aprender com aquilo. Um exemplo que a gente teve no escritório,
de uma operação que estava no papel perfeita, uma garantia bacana, uma garantia que existia, uma garantia com governança. Só que quando precisou ali executar aquela garantia, a gente percebeu, né, o cliente acabou percebendo, que dentro da operação dele aquilo não ia ser viável, porque às vezes não tinha estrutura suficiente para executar aquela garantia de forma que o custo dele para fazer isso seria às vezes maior que a dívida. É uma coisa que a gente foi apontado na época, né, mas essa consciência de como fazer isso. Então, bacana, eu tenho uma garantia legal no papel. O que eu vou fazer com ela se eu precisar? Como que eu chego nela? Como que eu executo ela? Qual que é a liquidez? Porque a gente está falando de liquidez, né? A gente está falando de executar uma garantia. Então, qual que é a minha liquidez? Esse é um ponto. Outro ponto que a gente percebe bastante, que as empresas estão com esse cuidado, existe, né? E é uma demanda nessa fase de crédito e pré-contencioso, assim, um pouquinho antes do pré-contencioso, mas é fazer essa governança de garantia, estar junto com o produtor, né, apoiá-lo, estar lá, entender, então, pô, estou com um produto aqui em garantia, faz o acompanhamento dessa garantia, vê como é que está sendo, se não teve desvio, se está correndo tudo bem, se ele precisa de mais algum suporte, né? Dar a mão para o credor. O Bruno fala muito isso, a gente conversou bastante, ele fala dessa postura de andar de mãos dadas com o produtor, de forma que você está dando crédito para ele, você quer que ele seja bem sucedido, né? Não, a gente está falando de um combate aqui entre os dois. Então, essa governança também vejo como muito importante. Então, assim, você tem a garantia no papel, mas às vezes chegar lá na hora que precisa, se isso não foi feito de forma adequada, pode gerar algum problema. Fora a parte de formalização também, às vezes a gente se depara com isso, alguma deficiência que enfraquece uma garantia. Então, tem alguns aspectos, alguns cuidados que na prática cada vez mais têm sido necessários, né? Porque, naturalmente, quanto mais inadimplemento a gente tem, mais as garantias vão precisar ser acionadas. Então, eu vejo que, assim, é um cenário difícil, mas que está sendo de muito, muito aprendizado para todos do setor, né? Acho que um ponto que vocês tocaram, isso de dar a mão para o produtor. Até porque, ano após ano, é interesse de ambas as partes que o produtor permaneça na atividade, até para eu continuar negociando com ele. O Bruno falou muito bem disso, né? Quando eu vou renegociar, quando eu vou buscar um acordo, e eu sei que o Bruno e o time dele, eles têm uma postura muito agressiva até nessa questão dos acordos, porque muito, embora a gente advogue no contencioso, é muito menos desgastante e custoso para ambas as partes você chegar num acordo do que você ficar ali, às vezes, por anos litigando e brigando e tudo mais. E isso de ter o conhecimento e entender todo o processo que envolve no produtor é fundamental para as empresas, né? O Bruno falou, o comercial precisa entender da parte jurídica, o jurídico precisa entender da parte econômica e assim vai. Então, acho que é um pouco disso que a gente está falando. Mas passar dessa parte, né, de estudo de crédito, de concessão de crédito, né, como a gente falou, cada vez está mais robusta, tem muitas ferramentas para nos auxiliar, uma vez que começa a se dar os primeiros sinais ali, né, que pode vir a ter uma inadimplência, enfim. Como que vocês costumam encarar isso, Bruno, dentro da empresa? Como que vocês agem, reagem? Então, falando lá por onde nós estamos, dada essa organização que a gente tem entre todos os times, a gente tem o time comercial tem um acesso muito fácil a nós e ao time de crédito, então qualquer sinal, ou dos pequenos sinais dos produtores de eventual inadimplemento, e aqui eu estou dizendo desde uma baixa produtividade, desde um sinal de eventual desvio, nós já somos acionados, e a primeira etapa é justamente entender, talvez primeiro uma questão de timing aqui. A gente está dentro de um setor em que tempo e agilidade são essenciais. A gente precisa entender se a gente está diante de um potencial desvio de produtividade ou não, se é ainda apenas uma eventual incapacidade produtiva, ou seja, não é uma questão intencional de descumprimento dos contratos pelo produtor, pode ser uma questão alheia à sua própria vontade, alheia à sua própria gestão, ou um potencial inadimplemento. Então, acho que o primeiro passo é entender isso e o quão próximo isso está de acontecer.
para ver justamente se a gente pode caminhar para uma negociação, se a gente pode se aproximar do produtor e falar, olha, deixa eu entender, você tem pretensão de cumprir os seus contratos? Como está a sua exposição e a sua margem financeira? Se há espaço dessa conversa, sem dúvida ela vai ser feita e ela vai ser conduzida. Ou então a gente vai caminhar certamente para um caminho mais agressivo de entender se há espaço para um vencimento antecipado dos contratos e etc. Mas a gente precisa fazer isso, de novo, junto com o comercial, junto com a área de crédito, entendendo as modalidades que nós temos, se são operações garantidas ou não, se são contratos futuros sem garantia. Existem inúmeras modalidades, né, que a gente pode trabalhar. Tem o barter, como você falou, tem outras operações. Às vezes a gente está falando só de uma venda de insumo, onde a gente tem expectativa do recebimento dos valores, a gente faz uma venda a prazo e a gente tem expectativa desse recebimento. A gente também precisa... Então, acho que é isso. O primeiro passo é o entendimento dessa capacidade, ou de uma eventual intenção de inadimplemento, para saber se a gente precisa, se há tempo de uma negociação, ou se a gente precisa partir para uma medida mais enérgica judicial. Muito bom. E do teu lado, Mar, quando começa a vir, né, uma demanda pré-contenciosa, qual que é o olhar do advogado nesse momento, junto com o cliente? Eu acho que essa é a hora que a gente precisa ter um olhar mais de triagem, como advogado, né? Como assessoria, como quem entende ali que a gente está numa situação em que potencialmente pode haver uma cobrança. Então, o nosso papel nesse momento é entender aquela operação, que a gente geralmente o time de contencioso geralmente chega nessa hora. Então, eu preciso entender ali o que foi feito, entender aquele contrato, entender quem é aquele produtor, ver se a história que chega para mim, ela está documentalmente representada, porque às vezes a documentação ela não reflete aquela ideia daquela operação. A gente vê a gente tem vários casos em que os clientes às vezes não sabem nem se teve ou não renegociação. Então a gente precisa fazer essa organização, arrumar essa casa, entender essa documentação e o que ela pode me dar. Então a gente está falando de um título executivo redondinho, que tem anuência, que tem uma garantia, que dá para dentro, né, que reflete a operação, que eu tenho uma nota fiscal, que eu sei que o produto foi entregue, que eu sei que, enfim, que eu consiga mapear. Ou a gente está falando de uma negociação que é muito comum no setor, aquela do boca a boca, em que geralmente são 3 mensagens de WhatsApp, quando muito uma nota fiscal. Então, assim, tem todo um desenho ali que a gente precisa entender. E quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue chegar ali nesse ponto, aí como a gente começa a adotar algumas ações. A primeira delas, eu acho que é entender, na sequência do que o Bruno fala, é entender essa possibilidade de negociação. Eu falo para as pessoas que eu sou advogada de contencioso mais pacifista que tem, porque eu busco acordo, eu incentivo acordos. Então, sempre que a gente tem essa janela, a gente busca esse caminho. Eu acho que falando de forma pragmática, é menos custoso para todas as partes, é mais ágil, o produtor consegue focar naquilo que ele precisa, quer produzir, as empresas conseguem olhar para frente para conceder novos créditos, manter aquela relação, que é o que elas querem também. Então, a gente tenta desenhar esse caminho. Quando não é possível, evidentemente, a gente vai indicar para ir, de repente, para um próximo caminho que acaba sendo uma judicialização. Mas essa etapa é muito importante, porque ela viabiliza a gente eventualmente corrigir alguma falha documental, trazer um diálogo que muitas vezes não existe. Então, é comum os clientes procurarem a gente já com portas fechadas, os devedores, e quando a gente entra, bem ou mal, o time jurídico ele abre, nem que seja força, ele abre uma janelinha de negociação. Então, assim, muitas oportunidades perdidas de acordo acabam sendo resgatadas quando a gente começa a atuar nessa frente. Então, eu acho muito importante, eu diria que a etapa mais importante nesse momento é o pré-contencioso, porque ali você consegue muitas vezes resolver muitos problemas, seja com adimplemento, ou seja com uma questão documental que está deficiente, que pode ser reorganizada nessa etapa. Com esse olhar, com esse cuidado, a gente consegue superar também. Se puder complementar, Marcela, veja,
Eu acho que tudo se resume de um ponto de vista jurídico, de organização. Hoje, o advogado de contencioso, acho que ele não é medido pela quantidade de processos que ele Com tem. certeza. O primeiro passo é de quantos ele evita, e depois que existem os processos, de quanto resultado ele coloca para dentro. É isso. Então, não é ganhar, é trazer resultado. Não nos interessa chegar ao final com uma tese. A gente quer resolver, a gente quer pôr para dentro, né? A gente quer ter resultado. E se eu puder evitar, então, nós não somos, mesmo do contencioso, não somos medidos por quantos processos você ganhou, quantos você evitou e quanto de resultado você colocou para dentro. Acho que é o primeiro indicador, o mais importante, talvez, da nossa área. Indo pela própria questão, a gente tem, né, nós advogados sabemos que nossa atividade ela é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim, mas a gente sabe também quem a gente atende quer esse resultado. O cliente, quando contrata o advogado, ele quer que aquele trabalho traga algo de positivo. Então, hoje, a gente, ainda mais em crise, judicializar todo tipo de inadimplência é loucura. Você não vai ter resultado, você vai afogar aquele produtor, ele não vai te pagar. A gente precisa entender com quem a gente está lidando. Até trazendo quando a gente pega em produtor, principalmente, a gente está falando que são pessoas que vão ter 2 recebimentos por ano. Como é que eu vou querer, de repente, enfocar ele fora de época? Ele não vai me pagar. A gente precisa ter essa consciência. Quando eu falo buscar acordo, né, buscar soluções, não é ligar para ele e falar, olha, você está devendo X, você vai me pagar isso, se você pagar isso hoje, eu vou te isentar disso. Então, isso não vai funcionar. Você precisa entender o negócio, ouvi-lo, trazer ele para a conversa, dar um conforto, isso em parceria com as empresas. As empresas, quando a empresa tem essa visão, fica muito mais fácil. Você consegue fazer algo realista, algo que traga um resultado. Então, é uma conversa, assim, a gente às vezes se depara com os clientes que são mais agressivos, que querem judicializar mais, e é um trabalho de consciência que a gente tem que fazer também, no sentido de que se eu estou vendo um caminho que eu vejo que tem mais resultado, que pode funcionar melhor, eu entendo que o nosso papel também é levar isso, né? Trazer a nossa experiência para dar esse tipo de visão, às vezes mudar um pouquinho uma estratégia para dar um resultado mais bacana. E eu acho que é interessante também o ponto que vocês trouxeram, de que a gente precisa entender o fluxo de caixa do produtor. Então, vamos fazer um acordo para ter pagamento mensal? Exato. É óbvio que não vai virar, né? E, para além disso, quando a gente fala de contencioso, eu trago muito isso, porque eu comecei no contencioso, depois eu fui para o consultivo. Então, eu entendo que um advogado do contencioso, ele não pode estar só na caixinha do contencioso, das teses, obviamente ele tem que entender tudo isso, mas ele tem que entender do consultivo, da origem daquela operação, como que ela foi formada, como a Marcela falou e o Bruno, entender como que está a qualidade documental daquilo. Então, eu preciso saber, tá, vou falar de uma CPR. O que precisa ter numa CPR? Ela foi registrada corretamente? Ela está assinada por todo mundo? Ah, eu tenho ali a matrícula do imóvel, é uma área arrendada, tem contrato de arrendamento, enfim, trazer todo aquele pacote documental que realmente viabilize. Então, eu tenho que entender quem é do contencioso tem que entender do consultivo e vice-versa. Quem está formalizando tem que saber as consequências no inadimplência, até para explicar o porquê que precisa de um determinado documento ou não, né? Fazer toda essa análise de risco, e não a gente ficar só nas caixinhas, né? Eu sou contencioso, eu sou consultivo. Não, quando a gente fala de crédito no agro, você tem que pensar na esteira inteira. Não dá para ficar num lado ou do outro. Você tem que entender a operação, né? Com isso, eu imagino que até para trazer mais resultado, que é o que todo mundo espera, ter essa visão mais ampla do negócio, viabiliza isso. Mas acho que agora a gente evoluindo aí na nossa linha do tempo, né? A gente falou da concessão, aí falamos da formalização, de um pré-contencioso, chegamos no que a gente não quer que chegue, né? No momento que eu vou ter que, de fato, judicializar, cobrar, executar ou arrestar produto, enfim. Quando chegar nesse estágio, Bruno, para vocês, internamente, o que vocês buscam, o que vocês estão vendo atualmente de dificuldades do ponto de vista do credor nesse estágio que a gente está nas cobranças no dia a dia? Tá bom, eu acho que o primeiro ponto que está amarrado, o time falou, a gente precisa ter muita agilidade
Então, até, por exemplo, por que é tão importante o advogado que faz o contencioso do agro estar envolvido em toda a esteira, justamente para identificar muito rápido, quando o caso vem, se a garantia foi bem formalizada, quais são todas as garantias que tem, se tem um eventual grupo econômico, familiar do produtor, se a gente consegue ir contra todos, qual é o melhor formato de ir contra todos. Existem medidas judiciais distintas dentro de próprias execuções, eventualmente, que você pode optar. Qual é a melhor execução para você optar num caso A ou B? Então, essa análise, num primeiro momento, ela é muito importante e ela precisa ser rápida. E talvez o primeiro desafio seja, porque falar de rapidez e judiciário no Brasil é uma dificuldade, né? Então, eles não andam juntos, certamente. Mas a gente tem, como vocês falaram, né? A gente tem situações e situações. A gente tem também, a gente tem casos em que a gente tem muita dificuldade, a gente tem uma demora, e a gente está falando de novo e repetindo uma atividade que às vezes em um final de semana você pode perder uma garantia, a gente já viu situações em que no final de semana ou durante 2 madrugadas você pode perder a eventual garantia ali que estava muito bem constituída. Então, a gente precisa passar essa necessidade e urgência para o judiciário é um desafio. A gente tem, e concluindo, a gente tem casos excelentes, a gente tem casos em que, infelizmente, ainda que você caminhe muito bem, você pode ter o melhor jogo de documentos possível, uma garantia excelente constituída, às vezes mais do que uma garantia, você pode ter lá suas garantias fidejussórias para poder ir contra todo o grupo familiar de um eventual produtor, você pode ter lá sua alienação fiduciária, sua CPR muito bem constituída, se você errar o timing, e muitas vezes não é se você errar, né, mas se você perder por consequência do judiciário, uma demora, ou esse timing pode ser determinante para o caso. Acho que, então, esse é o principal desafio quando o caso chega para nós já no primeiro passo do contencioso. Acho que é fundamental o que você tocou, e isso é uma coisa que a gente vê muita diferença nas demandas que chegam lá para a gente no escritório. A gente tem o cliente que é realmente ágil, manda no time correto, pensando nessa efetividade de ir atrás do produto, a gente conseguiu um sucesso num arresto, numa busca e apreensão, e a gente tem o cliente que é típico do negócio, né? Essa questão das renegociações. Então, eu estou ali, não, eu estou negociando, meu comercial está conversando com ele. Quando você vai ver, chega o título para a gente cobrar e está quase para prescrever. Já está 3 anos ali parado, engavetado. Não, mas eu estava tentando. Então, assim, se realmente eu estou buscando uma efetividade para ir atrás da garantia, eu perdi. Eu vou executar uma dívida, vou atrás ali de patrimônio e aí todas as questões que estão envolvidas de investigação patrimonial e tal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a efetividade, concordo em gênero, número e grau, que é através de agilidade. Quanto mais ágil a gente entrar, melhores as chances da gente recuperar esse crédito. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho de você, Ma, que são muitos, né? Mas principais desafios que você vê hoje quando a gente fala nas ações judiciais, né? O que a gente, acho que desde o início, quando a gente fala da citação, as medidas para de fato buscar o patrimônio, trazer esse resultado dentro das execuções, o que você vê hoje de desafios, até pensando num olhar prático e da jurisprudência que a gente tem visto hoje? Bom, vamos começar falando pelo primeiro, que diz respeito às garantias, que é a questão da essencialidade, né, na RJ. Eu acho que esse é um conceito que patinou bastante. Agora me parece que vai melhorar um pouco. Vamos entender como essa resolução vai ser aplicada. Eu creio que ela veio muito por conta disso. Mas os bens de capital essenciais, essas garantias que eram dadas, e muitas vezes elas não eram possíveis de execução, justamente em cenário de RJ, elas foram bem desafiadoras. Porque, assim, o conceito de bem essencial é muito claro, pelo menos me parece ser, né? A gente não pode, a princípio, dentro daquela primeira fase de recuperação judicial, se tirar aquilo que é essencial, aquilo que se sai
ali daquele produtor, ele não vai mais poder produzir, e aí, de fato, quebraria todo o intuito da RJ, que é o segmento dele. Só que isso, não, esse conceito foi extremamente ampliado, né? Isso para mim fica muito claro. Então, assim, a gente passa essa etapa que a gente falou, de uma documentação redondinha, muito obrigada. E chegar no judiciário, bem que não é essencial, né? Uma garantia que a gente tem, a gente tem formalizada, não poder ser devidamente executada lá na execução paralela por conta disso, acho que foi um desafio, um dos principais, explicar isso para os clientes, né? Então, era muito difícil chegar para um cliente, muitas vezes, às vezes nem brasileiro, explicar por que a tua garantia não pode ser executada. De repente, uma soja, né? Um produto ali, um fruto da sua atividade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Hoje, acho que está encaminhando para um lugar de mais segurança. Na primeira instância, a gente estava vendo algumas questões desafiadoras, os tribunais já estavam mais calmos. Acho que o segundo ponto, que eu considero como desafio, isso é muito mais relacionado, isso até volta um pouco no pré-contencioso, é o alcance dessa garantia fiduciária. Isso, eu acho que a gente tem feito muito um trabalho de informação nos clientes, a gente tem dado palestras, tem dado minicursos, manda material, porque esse é um ponto que também eu percebo que não fica claro. Isso, inclusive, foi questão de discussão já na jurisprudência que tem no STJ, tem que se manifestar, que é o alcance dessa garantia fiduciária. No sentido de que aquilo, o reflexo dela no RJ, é aquilo que a garantia alcança. Então, não adianta você ter uma dívida enorme, uma garantia que cobre parte dela, e achar que a sua dívida enorme vai estar fora da RJ. É um conceito que é muito simples, mas que gerava, né, uma discussão imensa. Então, esse é um segundo desafio. O terceiro desafio, garantia fidejussória, que o Bruno falou. Então, você ter lá... constitui ali uma garantia pessoal, um avalista, um fiador, dependendo do seu título, esperando uma possibilidade de alcançá-los em eventual execução que culmine numa RJ, só que chega lá, eles estão no grupo, né? Então, eles estão compondo ali o quadro da RJ, então discute-se, porque a gente tem a lei falando que garantias pessoais são preservadas, mas e aí, no contexto em que eles também figuram nessa RJ, como é que fica? Não fica, né? Estou na RJ. Então, assim, tem alguns desafios nesse sentido. Acho que eu passei por alguns, que são os principais. Questão de essencialidade versus stay period, isso é um pesadelo para quem está, né, no lado da execução, porque são stay periods cada vez mais prolongam, a discussão da essencialidade fica cada vez mais postergada. Os juízes não enfrentam, os juízes das execuções paralelas não enfrentam, e hoje não o fazem com base na jurisprudência, que coloca a competência ali no juízo da recuperação. Só que o juiz da recuperação tem milhões de coisas para enfrentar, ele não quer saber do cara que está executando fora, ele está cheio de credor compulsão na orelha dele, então ele não enfrenta essa questão da essencialidade. Então, ok, eu tenho um stay, foi renovado, mas necessariamente meu produto, minha garantia continua presa nisso? Porque em teoria não continua. Só que hoje a jurisprudência fala, o juiz precisa liberar. Não é automático. Só que o juiz não quer liberar, porque ele quer resolver milhões de coisas. Ele tem uma recuperação judicial enorme ali para ele tocar. Ele não quer saber do credor extra concursal. E aí você fica lá esperando. Então, assim, são alguns desafios, né? A teoria é linda, a prática exige um pouquinho, mas a gente vai lidando. A questão de execução paralela, eu sempre falo, ela não é confortável. O credor extraconcursal, ele não está numa posição confortável. Parece que está, mas ele não está. Se ele está em uma situação em que ele depende da RJ, que são várias, né? não são poucas, ele vai ficar numa situação complicada. Então, é isso, mas a gente vai lidando, né? Hoje, minha sensação é que é um instrumento muito importante, o instrumento da recuperação judicial, de fato, é muito importante, tanto para todo o mercado privado do país, quanto para o próprio produtor rural, agora depois que a lei já disse que ele pode pedir recuperação judicial, então é um instrumento importante, mas o que a gente vê é que, assim, baseado no princípio da função social, da atividade e da empresa, tudo passa aqui dentro. E é, de fato, um princípio muito importante, deve ser levado em consideração
mas até certa medida, né, com discernimento. Então, a gente não pode ver stay periods, como você colocou. Achei até que você foi boazinha quando você falou 500 Eu também achei mais. Mas tem alguns que são muito alongados. Então, assim, mesmo o processo de recuperação judicial, ele precisa ter um fim, ele precisa caminhar para uma efetiva recuperação. E a gente tenta passar, tudo que a gente está discutindo aqui, de crédito, mercado de crédito, o impacto das decisões no mercado como um todo, muitas vezes é isso que a gente tenta levar para o judiciário, saindo até dessa tecnicidade do que é a garantia fiduciária. Veja lá, o parágrafo 3º do 49 disse que os bens de capital... É mostrar que o impacto dessa decisão é o motivo dessas decisões, eventualmente, desconsiderando a parte do bem de capital para discutir a essencialidade do próprio produto da atividade, ela impacta no mercado de crédito como um todo, para o acesso a crédito daquele produtor que não ia pedir RJ e que está tudo bem com a atividade dele. Ele vai sofrer o impacto dessas decisões que escapam, para dizer o mínimo, daquilo que está, de fato, escrito na lei. E a gente tem situações como veio essa semana, o CNJ explicar para o próprio judiciário aquilo que está escrito na lei, quase repetindo ipsis literis aquilo que está na lei, mas tendo que explicar aquilo que deve ser aplicado. Então, você bem colocou, Marcelo, que o desafio é mostrar isso, né? Até sair dessa tecnicidade e mostrar o impacto disso no mercado como um todo. Eu acho que quando a gente fala de recuperação judicial, também vem muito em mente que é um instrumento, como o Bruno colocou, que tem, a própria lei diz, o objetivo de função social, né, de você, até porque aquele produtor ou aquela empresa, ela tem todo um fomento local, rede de fornecedores, empregados que devem ser preservados, mas na origem, né, esse instituto, que é um instituto americano, ele veio para proteger os credores, não os devedores. A gente tem muito na cabeça, a gente remete muito a uma proteção ao devedor. Mas não, conceitualmente, a proteção aos credores, no sentido, olha, eu tenho um devedor que está em dificuldade, ele não vai ter como honrar todo o passivo dele. Então, vamos chamar todo mundo, uma universalidade ali, para a gente entrar em acordo junto, para todo mundo. Já que não vai dar para receber todo mundo, cada um pelo menos receber um pedacinho, né? Porque senão a gente teria aquela corrida... os maiores credores, né, os bancos, enfim, os que têm um apelo maior receberiam e todos os outros não iriam receber. Então, essa é a intenção de trazer algum equilíbrio aí para o mercado. Mas o que a gente vê hoje, também, aí é uma opinião pessoal, que nem vale nada, porque a opinião é minha, mas eu acho que, na medida em que a gente tem essa intenção de vamos trazer todo mundo para a mesa e negociar junto, aí eu começo a criar instrumentos extraconcursais. Para mim, isso já é uma aberração. Você ter a extraconcursalidade. Ou se chama todo mundo, ou aí você tem a extraconcursalidade. Tá, esse não pode, esse não pode, esse não pode. Por que esse não pode? Porque a lei colocou que não pode. Por que a CPR não pode e, sei lá, uma nota promissória... Então, assim, tem algumas razões por trás? Tem algumas razões por trás. Mas, enfim, aquele rol não pode. Tá, e aí eu começo disso a ir para outras interpretações. Tá bom, esse é extraconcursal, mas depende. Por que depende? Depende se ele é um bem essencial ou não. No caso da CPR, se eu entro num caso fortuito ou força maior. Então, cada vez que eu vou trazendo exceções para exceção, eu vou trazendo mais insegurança jurídica. Porque eu preciso de uma interpretação, como a gente falou, vem o provimento para ajudar nessa interpretação, então vamos ver como que vai ser o daqui para frente, se realmente a gente vai ter uma maior uniformidade dessas decisões, porque hoje elas são muito discrepantes, né? Mas é uma crítica, assim, minha, porque o Instituto é uma coisa e só no Brasil a gente vai mudando, vai fazendo, parece que cada hora entra um puxadinho, né, dentro da legislação. Mas é o que a gente tem, é o que está posto e a gente tem que trabalhar em cima disso. E até pensando, né, no trabalhar em cima disso, eu queria dar até um passinho atrás, a gente está falando de RJ, mas quando a gente está recuperando um crédito, né, aí a gente, enquanto, né, advogados de credores,
Que outros desafios, para além da questão da RJ, que vocês aí, quem quiser a palavra, enxergam, né? O Bruno comentou, no momento da concessão é fundamental você entender com quem você está negociando, né? Trazer o grupo econômico, então para depois você deflagrar uma fraude ou qualquer coisa do gênero. Medidas atípicas, acho que a gente tem que passar um pouquinho por isso, de novo, né? A beleza de a gente ver muita coisa escrita, mas como que na prática isso está acontecendo? Como que vocês veem isso? Eu acho que assim, realmente o judiciário ele é um desafio e não, quem sou eu para ficar tecendo críticas ao Poder Judiciário, não é minha intenção. Mas existe uma compreensão. Eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo essa semana passada, se não me engano. Eu fui despachar com uma juíza aqui de São Paulo, uma excelente juíza, eu sou uma grande admiradora dela, mas aí no meio do despacho, a gente conversando, ela até brincou, ela falou, não sei por que vocês colocam cláusula para trazer para cá, a gente não entende nada de água, ela brincando. Então, assim, existe uma falta de compreensão daquele senso de urgência que o Bruno muito bem colocou, que são particulares desse mercado, assim como todos os mercados têm as suas particularidades. Eu já passei por alguns na minha carreira, eu diria que o agro é o que mais tem tranquilamente. Então, e quando o judiciário ele não tem essa compreensão de nuances, de conceitos, de coisas que permeiam, que são normais no agro hoje em dia, a gente fica um pouquinho à mercê, porque não existe essa urgência, não entende a relevância. Veja o que aconteceu com a essencialidade, o que virou essa discussão, não vou voltar em RJ. A gente sempre acaba voltando para RJ, né? Não vou falar de RJ agora. Mas eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, ele é do setor, ele acontece, não é exclusivo, mas são as fraudes. Isso é natural, que a gente está falando de nenhum bicho-papão, é normal, tem aqueles de boa fé e tem as fraudes. E acompanhar, e as fraudes elas estão cada vez mais sofisticadas. Então, ocultação de patrimônio, simulação, tudo isso, quando a gente pensa em efetividade, e os meios que a gente tem para buscar e para mapear isso se torna um desafio. Infelizmente, quando a gente está falando da ótica do credor, que é a ótica que eu atuo, que a gente atua, a gente sempre está um passo para trás, isso é um fato. A gente começa atrás, essa política. E aí, conforme o cenário vai se desenhando, a gente vai buscando. Então, isso traz um certo grau de desafio, porque a gente tem a morosidade do judiciário, volta na questão que eu falei de uma compreensão, às vezes uma perda de timing do próprio start dessa execução. Mas, enfim, são as medidas atípicas. Esse é um tema que quem trabalha com processos, fala por mim, não vou falar por todos, mas eu sou apaixonada. E isso é uma coisa que eu acho que é uma ferramenta que veio de forma muito inteligente no novo código, para justamente buscar essa diferença, né, que a gente tinha entre as altas estratégias de ocupação, e aqui eu não estou falando de agro não, tá? Estou falando de devedor no geral, com o poder que os credores tinham para buscar isso. E aí a lei traz essa medida de forma a, vamos dizer assim, incentivar um trabalho criativo daqueles que estão ali buscando bens e tudo mais. Então ela fala, para quem não sabe o que é, ela fala que você pode, além daquele, todas aquelas possibilidades que a lei traz de buscas e constrições, você pode usar, o juiz pode adotar medidas atípicas, coercitivas, para que se efetue, né, que se efetive essa execução, sem, enfim, citar grandes exemplos, nem nada, ou seja, trata-se ali de uma possibilidade, um livro aberto. Só que na prática elas ainda eu percebo que existe um receio muito grande do judiciário em permitir que essas medidas atípicas elas sejam adotadas. Por motivo que eu entendo até como legítimos, grande parte, porque a gente tem ali uma discussão do que está sendo pedido para punir aquele devedor. Você não pode punir por punir um devedor, isso eu concordo que é um exagero, mas aquela medida tem que ter, obviamente, um caráter coercitivo, isso está escrito na lei, mas ela também tem que ter uma efetividade. Então, você tem que buscar este equilíbrio, né, para que uma medida dessa seja deferida. Por mais que, às vezes, eu entendo que algumas medidas que a gente vê como viáveis sejam, eu entendo que elas cumpram esse papel, eu percebo que existe uma resistência do judiciário, mesmo a lei permitindo, e o próprio STJ já tendo se manifestado nesse sentido, de definir essas medidas. Então, existe um conservadorismo do judiciário nesse aspecto, e quando o judiciário fecha essa porta, ele limita muito a atuação do credor, né? Então,
Eu acho que foi só mal do judiciário, né? Não é o caso. Mas eu acho que é isso. As dificuldades elas estão na prática, no dia a dia. A gente está falando tanto em estratégias de ocupação, como uma limitação aí do que a gente pode ou não fazer dentro de um processo por conta desse convencimento. Mas, por outro lado, acho que cada vez mais a gente tem ferramentas disponíveis, uma boa investigação patrimonial antes de chegar nesse lugar, né? Antes de já estar nesse processo, e que você tenha uma estratégia de execução já muito bem definida. Então, eu sei que eu vou ali processar, vou executar aquele devedor. Eu já sei para onde eu quero ir. Você já tem que saber se é num imóvel, se é num direito, se é num crédito ali, se é numa questão, se é uma penhora nos custos altos, e você já desenhar o seu processo para chegar lá, fazer o que tem que fazer no caminho, isso torna uma execução muito mais efetiva. Então, essa investigação patrimonial, esse mapeamento estratégico do antes de implantação, é o que eu tenho visto que dá mais resultado, porque as barreiras são várias. Eu falei um monte aqui, quase como um desabafo, mas né, é o que acontece na nossa prática. Então, é isso. Mas a Marcela bem pontuou dos pontos, esses pontos processuais e formais de medidas atípicas, típicas, investigação patrimonial, etc. Vou complementar um pouquinho do ponto de vista de quem está na gestão do contencioso, então dentro da empresa, mas que tem os parceiros que nos ajudam, mas quem está interno, e eu vou ser repetitivo de dizer o quanto é importante de ter os times, mais uma vez, agregados e alinhados. Você tem um time comercial que está lá na ponta do dia a dia e sabe aonde ele está plantando, porque essa é a particularidade do nosso mercado. Eventualmente você tomou um default numa safra, mas uma particularidade do nosso mercado e do tipo de devedor do agro é que ele precisa plantar de novo. E eles não trocam de fazenda como se trocassem de lojinha, né? Ele não se muda tão facilmente. Então, ele provavelmente vai continuar lá e ele vai plantar a próxima safra. É como você falou, a gente está diante de um devedor que muitas vezes planta 2 safras por ano. Então, ele vai plantar a próxima, ele vai plantar no ano que vem, e ele não muda essa atividade tão facilmente. Então, o monitoramento dessa atividade do devedor é muito importante para você ter uma efetividade dentro do seu processo. Porque, eventualmente, você perdeu nessa safra, mas você pode ganhar na próxima. Você pode adotar medidas para bloqueio da produtividade na próxima safra. Esse produtor, ele precisa acessar crédito de novo. Você pode ter medidas processuais que atinjam ou que criem obstáculos para ele ter acesso a esse crédito e aí, eventualmente, ele vem para a mesa. Voltando que, veja que a gente quer, no fim das contas, é trazer o devedor para a mesa para sentar, vamos nos compor, vamos fazer um acordo, vamos ver. Você está na atividade? Então, peraí, aqui me colocando muito numa posição, e eu sei que ela é talvez restrita para muitos, mas de uma posição de trading, onde eu quero grão, né? O interesse da atividade de uma trading é ter cada vez mais grão para exportar, para levar para suas fábricas, para as tradings que têm também atividades de processamento, de commodities, mas a gente quer crescer. Então, quais são as medidas que eu tenho monitorando essa atividade que eu posso sentar na mesa dele e falar, olha, peraí, eventualmente, sabe que a gente tem muitas situações onde os devedores voltam a ser parceiros? Isso pode acontecer. Peraí, ele precisa vender, ele vai produzir de novo, e ele precisa vender, não precisa? Eventualmente, eu continuo sendo uma empresa que quer comprar. Então, será que a gente não tem algum caminho para criar alguma saída aqui em que a gente possa se compor? Então, monitorar o seu devedor e estar ali junto com o time comercial para ter um entendimento sobre isso é também muito importante. Muito bom. Acho que agora vamos para RJ mesmo, só para a gente finalizar, né? Uma vez no cenário da RJ, estou ali com crédito habilitado, e para além das discussões que a gente já teve de extraconcursalidade, essencialidade, o que você vê, Ma, que do ponto de vista do credor pode ter uma atuação mais estratégica estando num cenário de recuperação judicial? A recuperação judicial, ela, por incrível que pareça, e é engraçado, eu falo por incrível que pareça, porque muitos colegas têm visões diferentes, mas eu acho que a recuperação judicial é um dos processos mais estratégicos que o advogado pode atuar. Obviamente o devedor, mas também pelo credor.
Então, assim, tudo aquilo que o senso comum diz sobre as RJs é de que, olha, não podemos fazer nada, agora tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Eu defendo o oposto. Eu acho que a RJ, o credor que tem uma postura ativa numa RJ é aquele credor que provavelmente vai conseguir, ó, dentro das limitações do procedimento, óbvio, né? Ele existe lá e ele tem as suas limitações, mas é aquele que vai conseguir se sair numa situação melhor. Por que eu falo isso? Bom, a RJ nada mais é do que uma grande mesa de negociação, né? Então, você tem lá os credores que vão se sentar, que vão lá dentro de um plano de recuperação judicial impor ou não aquilo que você quer. Então, quando você aceita passivamente aquilo, você está abrindo mão de um poder de negociação que você tem, que é geralmente muito agressivo para o credor. Então, a gente está falando de um pagamento de dívida com os ágios de, em média, para o quirografário de 70% a 90%, você está abrindo mão da maioria, né, de um grande valor da sua dívida, a gente está falando de correções abaixo do mercado, a gente está falando de carência. Então, a gente já sai de um cenário muito difícil, né, para o credor, porque é isso, ele está abrindo mão, basicamente, de boa parte da sua dívida. Então, se você não tem um crédito substancial, que é a maioria, né, geralmente as RJs elas ficam ali pulverizadas em poucos credores que são os créditos substanciais, basicamente você não vai ter, por si só, um grande direito, um poder de negociação. Então, a gente tem estratégias para defender os interesses desse cliente, mesmo quando ele não tem essa voz natural por conta do volume do seu crédito. O que é isso? É você, eu vou dar alguns exemplos, você se unir ali com os principais credores, tentar passar uma proposta, esse é um desafio, você incomodar o devedor, e quando eu digo incomodar, no sentido basicamente literal mesmo, porque para você incomodar, para você ser ouvido, ou você tem um valor alto de crédito, ou você está incomodado e fala, deixa eu resolver isso aqui rapidinho, porque ele fica peticionando tudo que eu faço no processo e ele não me deixa trabalhar em paz. Então, você ter essa participação ativa a ponto de incomodar, isso é uma estratégia, você ter ali uma presença, isso é mais importante, uma presença ativa em assembleia de credores. Por quê? Porque hoje a gente vê muito credor perdendo garantia, credor perdendo posição, sem nem saber que está perdendo, porque não votou numa assembleia. Hoje a gente tem jurisprudência que preserva a garantia de credor quando ele vai lá em assembleia e manifesta que ele não está de acordo, por exemplo, em abrir mão daquelas garantias. São 3 palavras, você fala, levanta a mão na sua assembleia e fala, que preserva um direito que você, às vezes, nem sabe, mas você vai ter que usar na frente, né? Então, assim, a RJ, ela não é tudo igual, cada RJ tem a sua característica, cada devedor tem a sua característica, cada crédito tem a sua característica, e o advogado que defende o credor, ele precisa fazer uma leitura rápida disso, ele precisa entender, porque tem, né, Bruno, às vezes acontece, o credor ele fala, não, essa realmente eu não quero me envolver, eu quero só acompanhar, saber o que está acontecendo, mas eu não tenho interesse é um crédito muito baixo, isso também pode acontecer, mas isso tem que ser uma decisão consciente, né? Você não tem que cair nesse lugar por inércia. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar de RJ, dentre todos os desafios. Eu estou falando, obviamente, em uma situação em que a gente está dentro do procedimento, né, no crédito concursal, não aceitar aquilo lá como algo que você não tem um barco lá que você entrou, que está indo para um lugar que você nem sabe qual é. O advogado ele precisa ter a voz ativa, o advogado desse credor. Todo crédito é crédito, não importa o valor, não importa a classe, todo mundo está lá é porque tem algo a receber. E se você tem um crédito lá, você tem que saber o que está acontecendo, tem que participar da negociação. Esse é básico, isso é simples. Não tem, ninguém é obrigado a abrir mão de nada. A gente tem, dentro das limitações do procedimento, esse credor ele precisa estar lá ativo, ele precisa ter o lugar dele lá respeitado e a posição dele respeitada. Isso. Exigir que aquilo que está na lei do procedimento seja devidamente aplicado. Veja que, por exemplo, no procedimento do CNJ, que saiu essa semana e que já está na lei, reforça uma necessidade e algumas obrigações do próprio administrador judicial. O que é o relatório mensal que o administrador judicial precisa trazer para os autos? E muitas vezes você vê uma série de RJs que isso é tratado de forma... e ninguém se atenta
E agora, por exemplo, no próprio provimento, eles falam, olha, o administrador judicial precisa constar nos seus relatórios uma série de questões ligadas à atividade do produtor, porque todo mundo que está ali, se estamos sentados todos numa grande mesa de negociação para recuperar, e esse procedimento tem o objetivo de recuperar, precisamos ter um acompanhamento de o que ele está fazendo para se de fato recuperar, né? Não pode ser só um perde-ganha, um soma zero de mais um no seu bolso, menos um no meu, de deságio, de negociações de deságio, mas que não respeitem uma série de outros requisitos que são mínimos e que são necessários. Então, acho que essa é a forma mais estratégica, como você bem colocou, com limitações, certamente, que são impostas pela lei, mas atuar e exigir que seja seguinte. Eu acho que você tocou num ponto que são os relatórios, os RMAs, que 90% das pessoas nem leem. Nem leem. E ali é o DNA da empresa que está em recuperação, ou do produtor. Ali é todo o dia a dia dele ali. Uma empresa que quer negociar, não saber o que está acontecendo no dia a dia, está indo às cegas. Então, assim, eu sou uma empresa que eu quero ser um credor parceiro, que é uma possibilidade que a lei de recuperação dá de você ter um pagamento privilegiado no plano, desde que você continue ali fomentando a atividade do devedor. Isso é legítimo, isso está na lei, não tem nada de errado nisso, mas como é que você porque muita gente fala, não, eu quero me posicionar como parceiro, mas não está nem sabendo como que está a atividade, se aquilo lá está funcionando, se aquilo... Às vezes, um especialista, elas pegam um contabilista, um contador, alguém vai ler aqueles números e fala, isso aqui não tem jeito, não fecha. Exato. Então, assim, é isso, acho que tem que ter essa participação ativa, tem que entender, tem que ler, tem que se cercar de quem, né, entenda aquela documentação extensa, muito maçante, mas precisa entender. A gente está falando de uma situação que muita gente que pede recuperação judicial tem plena capacidade de sair da crise. Que é o que todo mundo quer, porque a recuperação judicial, na minha opinião, é um perde-perde. Quem pede a recuperação está perdendo e quem é credor também está perdendo. Então, ninguém está feliz ali, né? Ninguém está numa situação confortável. O produtor ele tem lá um papagaio de pirata que fica lá uma jota em todo mês, fica perguntando coisa, vem tudo. Ele não pode negociar livremente, ele não pode vender ativo, tudo depende de autorização judicial. Tem esse lado, né? É um lado muito, muito negativo para quem pede, que às vezes não é muito explorado, mas é um lado muito negativo. Limita a atividade, gera essa confiança, limita crédito. Então, assim, é um perde-perde. Então, se você está dentro desse procedimento, eu acho que tem que ter esse senso coletivo de que todo mundo quer sair. O credor quer que o devedor saia, o devedor, obviamente, também quer sair. Só que para isso ser feito de forma consciente, não adianta chegar numa assembleia de credores também querer empurrar condições que claramente não são compatíveis com aquela atividade, que não são compatíveis com aqueles números que mês a mês o administrador coloca, ou deveria colocar nos autos, né? Alguns não colocam, mas deveriam. Então, assim, tem essas questões da prática que a gente precisa saber onde quer chegar e saber até onde pode ir, mas tem que participar. Não adianta achar que está num barco e só vai ver tudo passar, porque você não vai passar. Você ficou para trás, né? Não tem jeito. Um ponto que você colocou, né? Veja, o tanto que a gente está discutindo aqui sobre a dificuldade e as dificuldades que tem hoje o mercado de crédito, imagina para aquele produtor que está em recuperação judicial que a gente colocou na mesa de negociação o Poder Judiciário. Ele precisa, imagina para ele constituir novas garantias que demandam autorização judicial, se a gente já tem dificuldade, quando a gente discute hoje para o mercado de crédito, imagina colocar nessa mesa de negociação um juiz assessorado por um administrador judicial, dependendo da recuperação judicial, o Ministério Público, cria toda uma dificuldade, um embaraço e demanda um tempo que muitas vezes não tem, o mercado não tem esse tempo. E às vezes é uma coisa extremamente simples, né? Sim, exatamente, exato. Bom, pessoal, acho que é um pouco disso, até para a gente ter um tempinho para eventuais perguntas, não sei se a gente tem tempo para isso. E acho que a ideia, dá para a gente ficar por horas aqui discutindo e trazer, enfim, esgota o assunto, tem muitas discussões, muitas nuances. Eu acho que só para fechar aqui o tema e até trazendo um pouco do que a gente conversou um pouquinho de bastidores, né, doutor José trouxe a questão, inclusive, de pautado no que o Bruno também trouxe, e a Marcela, de que a gente precisa ter uma câmara especializada para o setor.
mediante a relevância que o setor representa, a gente fala toda a relevância do PIB, do agronegócio, a gente vê o quanto as varas especializadas empresariais já trouxeram de resultado importante para a gente, que são decisões mais técnicas, decisões mais pautadas e que realmente entendam a relevância do setor. Então, é um pleito que a gente discute aqui no âmbito da comissão e que faz todo sentido diante de tudo que a gente colocou. O senso de urgência, todas as especificidades que o setor tem e tudo que a gente entrega para o Brasil merece ter uma atenção diferente, né? Então, só para a gente fechar, os desafios são imensos, né? A gente trouxe uma visão mais da pauta dos credores, mas sempre pensando nisso. A gente também precisa dos devedores, né? Ninguém está aqui para brigar uns com os outros. Pelo contrário, a gente está aqui para fazer negócio e fazer com que todo mundo ganhe. Acho que esse é o objetivo tanto de quem compra, de quem vende e a gente que assessora. Então, era isso. Acho que agora, Thiago... Não sei como... Legal. Eu tenho uma perguntinha antes, eu queria inaugurar aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer a abordagem de vocês, a transparência técnica e prática, né? Vocês trouxeram os problemas práticos aí de quem milita na área, então para a gente entender um pouco esse cenário é muito legal também. Eu queria aproveitar esse gancho aí, da necessidade de celeridade nos processos, de conhecimento do setor rural, adequação, tudo isso me faz pensar um pouco numa alternativa... as alternativas extrajudiciais, né, com mediação e conciliação, que inclusive foram fomentadas nesse provimento do CNJ, né? Então, eu queria entender de vocês, do lado do credor e de quem advoga na área, qual é a visão de vocês para essas alternativas, né, mediação e conciliação nesses processos. Bom, respondendo um pouco aqui enquanto empresa atuante, repetindo que, para nós, as alternativas de mediação e conciliação, elas vão ser sempre muito importantes, muito relevantes, e a gente vai sempre ter um olhar de muita animação para todas essas alternativas. De fato, a gente nunca vai poder abrir mão, e essa certamente é uma dificuldade, como você bem colocou, em equilibrar isso com a celeridade e a urgência que o setor demanda. Mas o que não impede de que iniciativas sejam criadas. Salvo o melhor juízo, aqui pedindo desculpa de eventual equívoco que eu possa cometer, mas o próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, se eu não me engano, já trabalhou com algumas iniciativas de criação e de câmaras de conciliação, de projetos de conciliação, de processos às vezes antigos que estejam ligados a créditos rurais. Ou crédito rural, que eu quero dizer aqui de forma ampla, né? Créditos dentro do mercado rural e do agronegócio. Então, essas iniciativas, elas são muito boas. Eu acho que é o melhor caminho para a efetividade do negócio para os dois lados, como a Priscila bem colocou. Eu não quero... Não nos importa, e a gente não está buscando um meio de simplesmente tirar o devedor do caminho e acabou. Não, a gente entende que ele também precisa se manter na atividade, entende as modalidades de negociação que a gente tem na mesa, a gente discute muito lá isso internamente, muitas vezes a gente é questionado, fala, poxa, mas por que vocês estão fazendo acordos com parcelas semestrais ou anuais que duram 4 ou 5 anos. Nossa, isso é um alongamento de dívida para quem não tem o conhecimento do mercado. E olha só do ponto de vista financeiro ou processual. Nossa, mas que acordo é esse que você negociou 4 parcelas anuais? Mas espera, adianta eu pegar 3 parcelas mensais, até porque eu quero fazer um acordo que ele cumpra, né? Eu não quero, então não me adianta nada, voltando na efetividade para onde a gente é medido, não me adianta nada um acordo onde eu coloque 3 parcelas mensais, vai pagar a primeira, não vai pagar a segunda. Que acordo é esse? Que não é executável do ponto de vista prático, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas relação, qualquer iniciativa nesse sentido vai ser sempre muito bem-vinda. Eu só nem vou me alongar muito, porque eu sou uma grande defensora, principalmente da mediação, e a gente não vê ela muito na prática. Eu já vi juízes em recuperações judiciais tentarem puxar para esse caminho, estou nem falando de extrajudicial, estou falando de recuperação judicial, antes de eventual apresentação de plano, nomear mediador, mas eu acho que para dar certo a gente precisa, isso é até uma crítica à própria advocacia que eu faço, a gente precisa que exista uma vontade de todo mundo envolvido, tanto de devedor,
quanto de credor, e, obviamente, o judiciário nesse intermédio. Eu já participei de bastante sessões de mediação com uma qualidade credora, em que eu não percebi, nos casos em que eu participei, um real interesse do devedor em conciliar. Essa é a minha prática, não estou falando que não existe. Né? Então, quando essa ferramenta é usada para ganhar um tempinho, porque é o que acaba, principalmente no pedido na pré-RJ, né, que a gente chama, que é naquela tutelinha antes de que seja feito o pedido de fato, infelizmente, eu ainda não vi isso acontecer de forma efetiva, e eu lamento, porque eu gosto muito da ideia, eu acho que potencialmente pode dar certo e evitar caminhos mais penosos para ambas as partes. Mas eu sei que também tem credores que resistem, né? Credores que querem focar muito nesses acordos. Então, por isso que eu falo, precisa todo mundo comprar um pouco essa ideia para ela dar certo. Acho que a gente está um pouquinho longe ainda disso acontecer. Só complementando o que eles disseram, eu acho que o setor como um todo é muito desunido. Se a gente vai partir para algo para dar realmente resultado, eu preciso ter a trade junto com, falando dos credores, né? Eu vou ter a trade, eu vou ter o insumo, eu vou ter o banco, enfim, todo mundo buscando realmente se harmonizar para conseguir um resultado. Agora, hoje a gente vê, não, esse aqui é meu concorrente, eu não vou sentar junto com ele. Eu não vou buscar um resultado em conjunto. Então, enquanto setor, eu acho que a gente tem que evoluir, se organizar mais, para aí sim sentar na mesa, como eles colocaram, com a real intenção de fazer o negócio virar. Eu acho que, mas sempre, né, buscar métodos alternativos, sem querer falar mal do judiciário aqui, o judiciário sempre a gente pensar numa última instância. Sim. Bom, obrigado. Alguém tem pergunta aqui presente? Não? Só de cumprimentar a doutora Priscila, doutor Bruno, doutora Marcela, todos aqui presentes, e dizer que foi uma bela exposição. Muita clareza, gostei demais, e o posicionamento que vocês adotam é assim, muito otimista, sabe? Eu acho que isso transcende um pouco e a gente pode chegar a algum resultado interessante, bem positivo com isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Obrigado. Bom, a gente tem algumas perguntas ali no chat, mas eu vou pedir a ajuda de alguém que enxergue essa letrinha. Não vai ser eu. Não alguém que... Posso... Pode, por favor. O Joselito Santos da Silva nos presenteia com a pergunta: qual é o nível de flexibilidade que os bancos têm hoje no repasse do crédito rural e na definição das taxas? E ele continua com a segunda pergunta: o que acontece legalmente com os bancos que não cumprem as metas de aplicação e exigibilidade de recursos no agro? Olha, infelizmente essa eu vou ficar devendo, porque a gente está falando de recursos oficiais, a gente lida com crédito privado. Tá. Então, eu desconheço, não sei se vocês conhecem. Não, eu também não tenho essa informação. Infelizmente, não consigo ajudar Então, nessa. a gente fica devendo hoje, mas o departamento do jurídico e a comissão aqui vai levantar esse dado e encaminhar para você. Obrigado pela pergunta e pela participação. Simão. Quais são, a Fernanda Schultz, ela pergunta, quais são as medidas judiciais mais comuns no direito agrário e as partes envolvidas de forma genérica? Bom, acho que se a gente for falar de crédito, a gente vai, a depender da qualidade do título, a gente vai ter execução para entrega de coisa incerta, geralmente pautada numa CPR física ali como título executivo. A gente pode ter execução para pagamento de quantia, e aí pode ser diversos títulos, desde a CPR financeira e outros títulos convencionais do mercado, vou estar executando uma duplicata, uma nota promissória, uma confissão de dívida ou mesmo um contrato. Dentro dessas execuções, a gente pode ter medidas para antecipação de tutela, então a busca e apreensão de um bem, se eu tenho uma alienação fiduciária em garantia, ou um arresto de produto, aí falando quando eu tenho o melhor dos mundos, né, que é a execução. Agora, se eu não tenho um título executivo, a gente tem a medida através de uma ação monitória, que é um pouco mais morosa, mas ela está intermediária ali, né, entre a execução e a ação de conhecimento de cobrança. Então, na monitória, falta alguma característica ali para eu não ter o título executivo. Vou dar um exemplo. Eu tenho, que é muito comum nas negociações agro, eu tenho um contrato de abertura de limite de crédito rotativo.
como é uma abertura de limite de crédito, eu não tenho o valor líquido certo, é uma expectativa de direito. Então, quando eu vou executar, eu executo através de uma ação monitória. E, por fim, é a ação de conhecimento, ação de cobrança, quando eu não tenho nenhuma monitória, nem um título hábil para uma monitória, nem para uma execução. Eu tenho, às vezes, como a Marcela começou falando, eu tenho os três mensagens do WhatsApp e a nota fiscal. Aí eu vou ter que passar por todo o processo de conhecimento para dizer se essa dívida realmente existe. Depois de eu conseguir uma sentença que reconheça essa dívida, eu vou executar essa sentença, né, através de um título executivo judicial, que é essa sentença que reconheceu a dívida. Então, aqui no universo do que a gente discutiu é isso, mas, assim, pensando em direito agrário, tem muita coisa, as ações possessórias, né? Aí você pode ir para esse caminho de possessório, pensando no produtor, né? A gente está falando aqui, geralmente, pensando na ótica do credor, mas o produtor, né, a gente vê muitas ações discutindo eventuais descumprimentos contratuais, então falta de entrega de insumo, atraso de entrega de insumo que culmina, né, estou falando porque a gente vê nas alegações, em eventual prejudicidade daquela safra. O que mais? Indenização, porque o produto não surtiu efeito na lavoura desejada. Na antecipação de valores, às vezes uma divergência de multa, eventual abusividade em contrato. Ixi, tem muita coisa, a gente ficaria horas. A próxima, qual é? Cabe mais alguma pergunta? Vamos encerrar. Vamos fazer mais uma e a gente se compromete a comissão a analisar as perguntas e encaminhar as respostas depois. Tá? Então, só subir um pouquinho, só para ver de quem fez a pergunta, é o Joselito Santos da Silva. Ele faz a seguinte pergunta: considerando a crescente utilização de instrumentos de mercado, como a célula de produto rural, CPR, e o certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, no financiamento do setor, como o sistema financeiro pretende equilibrar as exigências de garantias e a gestão de risco para que produtores médios e pequenos não fiquem excluídos desse novo modelo de crédito, cada vez mais orientado pelo mercado de capitais? É uma ótima pergunta. Hoje, de fato, quando a gente pensa em instrumentos como o CRA, ele está muito mais voltado para grandes estruturas, até porque toda a estrutura envolve altos custos e hoje ele não acessa o produtor pequeno e muitas vezes o médio não consegue acessar esse tipo de produto. O que é a boa notícia para os pequenos que querem acessar o mercado de capitais? Existe um projeto que já está em andamento para operações de crowdfunding. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma operação que ela é basicamente uma plataforma onde você faz a ponte entre quem quer tomar crédito e quem quer financiar, que é o mercado em geral. O crowdfunding, ele tende a ser muito menos burocrático, você não vai precisar de uma securitizadora para emitir um título ou uma instituição financeira, então é tentar fazer a ponte direta, tomador e financiador. Então, você diminui todos os custos dessa operação. Hoje, o que está bastante em discussão é justamente entender o nível de governança dos produtores para participar disso, porque toda vez que você fala de mercado de capitais, você envolve a poupança pública. Então, tem uma série de regramentos junto à CVM, a órgãos fiscalizadores. Você não pode simplesmente ofertar um papel público e qualquer um investir. Né? Para você ofertar para qualquer um investir, tem uma série de requisitos. E dentro do crowdfunding, você consegue atingir. Só que hoje está se estudando que documentos o produtor vai ter que apresentar para comprovar o nível de governança dele. E muito está pautado no que a gente começou falando, né? Documentos semelhantes ao que ele tem que apresentar quando ele pretende ingressar com uma recuperação judicial. Então, o balanço patrimonial, apresentar o imposto de renda da pessoa, a declaração de imposto de renda da pessoa física, o fluxo de caixa. Ele tem que ter ali minimamente para dizer como que ele está na atividade, para quem vai investir ter uma análise crítica de risco e poder investir. Então, a boa notícia é que isso está caminhando, a CVM vê com bons olhos, e provavelmente para esse ano deve sair alguma novidade nesse sentido. Tá? Bom, a gente seleciona as demais perguntas e respondemos depois a todos vocês. Eu queria só, Newton, você consegue colocar aquela primeira apresentação só para eu fazer um chamadinho final ali, por favor?
a primeira, só para finalizar, e fazer um link também com o nosso próximo evento, que vai falar de governança, então acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente acompanhou aqui que grande parte desse processo de inadimplência do produtor rural tem a ver com aquela parte inicial, quando ele vai buscar um empréstimo, quando ele vai pensar no contrato ali. Então, deixa eu só passar aqui, ó. Peraí, Nilton. Tem a apresentação que a gente... legal. Essa aqui. Então, dia 25 desse mês, a gente tem um webinário também que vai falar sobre governança no agronegócio. O doutor José Davi é um especialista nessa matéria. A doutora Ana tem mais de 35 anos aí de experiência nessa matéria também. E, coincidentemente, né, conversou muito com esse nosso painel hoje. Acho que tem essa... E nós temos um público hoje aqui de produtores rurais, a gente está na Casa do Produtor Rural aqui do estado de São Paulo, então é importante a gente dizer que também a gente quer dar esse preparo aí para o produtor rural para que ele possa entender um pouco mais esse cenário e tomar medidas preventivas, né? Então, quem puder acompanhar esse próximo evento, eu acho que vai ser muito produtivo, aí vai ser muito eficiente também para a gente combater essa inadimplência do produtor e trazer justiça aí para esse cenário aí que a gente visualizou hoje. Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, pela explanação de todos vocês. Acho que deu para a gente ter um pouquinho aí, né, da realidade de vocês, entender um pouquinho mais na prática, né? E agradecer a todos que nos acompanharam até agora, os que estão presentes aqui também, e espero vocês no próximo evento aí do dia 25. Então, um abraço a todos e boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Tchau.